E aí, beleza? Nas montanhas da Noruega, uma Sarah aterrorizada está fugindo de algo. Quando não ouve mais nada, para recuperar o fôlego. Mas um monstro aparece perto dela. Então ela precisa voltar a correr. Ela está prestes a alcançar sua cabana, mas tropeça sem querer e rola morro abaixo, ficando gravemente ferida. Nesse momento, o monstro a alcança e a mata. Enquanto isso, um grupo de estudantes de medicina viaja para as montanhas para passar o feriado de Páscoa em uma cabana na floresta. Entre eles está Vegard, namorado de Sarah, que acha que ela ainda está em sua viagem de esqui e chegará no dia seguinte. O grupo fica frustrado com a falta de sinal de celular na região, mas encontra várias formas de se divertir. Eles passam o dia deslizando na neve e brincando de guerra de bolas de neve. À noite bebem bastante e jogam. Martin diz a Hannah que pode mostrar como era feita a sedação na Idade Média e cobre o rosto dela com uma almofada, deixando-a apavorada. Ela o empurra porque tem claustrofobia. Quando Liv vai ao banheiro externo, se assusta ao ver uma figura estranha se movendo entre as árvores. Ela corre de volta para dentro para contar aos outros, mas todos assumem que era apenas um animal. Nesse momento, o viajante aparece na porta e pede café. Então, o grupo, hesitante, o deixa entrar. O viajante aproveita a chance para contar a história do lugar. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados alemães invadiu a região porque era um ponto estratégico para impedir comboios entre o Reino Unido e a Rússia. Sob o comando do coronel Herzog, os soldados passaram 3 anos abusando e torturando os moradores locais. Quando a Alemanha estava prestes a perder a guerra, os soldados roubaram tudo de valor que encontraram. Os moradores aproveitaram a oportunidade para reagir e atacaram os nazistas no meio da noite, matando a maioria deles. Herzog e os sobreviventes fugiram para as montanhas com os bens roubados. Como nunca voltaram, os moradores acreditaram que eles morreram congelados, mas hoje em dia dizem que há uma presença maligna lá. Quando o viajante termina sua história, o grupo ri e não acredita nele. Roy zomba dele e o viajante o agarra pelo pescoço, descrevendo alguém tendo seus membros arrancados para lembrá-los de como as coisas podem ser perigosas. Depois ele vai embora. No meio da noite, Vegard acorda com um barulho na cabana. Ele vê alguém escondendo algo sob as tábuas do chão e pensa que é Sarah. Então a segue chamando seu nome. Ele acaba seguindo para fora, onde encontra Sarah sangrando pela boca e pelo nariz. Nesse momento, Vegard desperta e percebe que era apenas um pesadelo. Enquanto isso, o viajante está jantando em sua barraca quando ouve um barulho. Ele pega sua arma, sai e olha ao redor com a lanterna, mas não vê nada, apenas escuta o mesmo ruído estranho. De repente, um monstro aparece e corta sua garganta. Ele corre para se esconder na barraca, mas a criatura o segue e o mata. Na manhã seguinte, Vegard decide sair com a moto de neve para procurar Sarah. Como tem um mau pressentimento, diz aos outros para chamarem ajuda se ele não voltar até o dia seguinte. Depois de algumas horas de busca, ele para descansar e percebe uma barraca por perto. Ele dá uma olhada dentro e fica horrorizado ao encontrar o corpo do viajante com todas as vísceras para fora. Também há pegadas ensanguentadas na neve, então ele começa a segui-las, esperando que o levem até Sarah. Eventualmente, ele precisa abandonar a moto de neve e continuar a pé, mas acaba caindo em um buraco e desmaiando. Na cabana, Hannah se corta acidentalmente enquanto cozinha, e Martin fica incomodado ao ver sangue. Os outros zombam dele e se perguntam como ele conseguirá ser médico. Então, Erland verifica os suprimentos sob as tábuas do chão e encontra uma caixa misteriosa. Quando a abre, descobre várias joias e moedas de ouro da Segunda Guerra Mundial. Todos ficam animados com o dinheiro que podem ganhar com isso. Naquela noite, o grupo começa a beber de novo. Erland sai da cabana para se aliviar e uma moeda de ouro cai do seu bolso no caminho. Enquanto ainda está no banheiro, sua namorada Chris se junta a ele e os dois começam a se divertir, sem saber que do lado de fora o monstro pega a moeda. Depois que o casal termina, Erland volta para a cabana e Chris fica para se aliviar. Ela percebe um rosto assustador espiando e entra em pânico quando a criatura começa a rosnar e andar ao redor do banheiro. De repente, o chão sob ela desaba e Chris cai no buraco cheio de sujeira. Ela sobe desesperada, chorando de dor, porque machucou o estômago. Chris sai do banheiro andando devagar por causa da lesão. Ela tenta gritar por ajuda, mas o grupo está ouvindo música alta e não a escuta.
O monstro aproveita a chance e pula em Chris, levando-a embora. Quando Hannah desliga a música e sai porque achou que ouviu algo, Chris já sumiu. Quando Hannah conta para os outros, Martin acha que Chris só está pregando uma peça e diz que vão procurá-la. Hannah ainda está assustada e nota uma arma pendurada na parede, então entrega para Martin se proteger. Os 3 homens saem da cabana para procurar Chris, mas não encontram nada além de uma bolsa misteriosa enterrada na neve. Eles levam para dentro e ficam chocados ao perceber que é de Sarah. Liv quer sair para procurá-la e uma discussão começa sobre os possíveis perigos. Hannah olha pela janela e fica aliviada ao finalmente ver Chris, mas entra em desespero ao perceber que é só a cabeça da amiga sendo segurada por alguém. Ela grita e corre para trancar a porta, colocando coisas na frente para bloqueá-la. Liv, confusa, decide olhar pela janela, mas de repente a mão do monstro quebra o vidro e agarra seu cabelo. Os gritos dela alertam os outros, que correm para segurá-la, então Hannah corta o cabelo dela, libertando-a. Depois disso, os rapazes empurram o sofá contra a porta, enquanto Hannah pega o máximo de facas que consegue encontrar na cozinha. Quando olham pela janela de novo, descobrem que há mais de um monstro. Na verdade, são vários zumbis. De repente, a cabana começa a tremer e as luzes piscam antes de um zumbi quebrar uma janela. Quando ele tenta entrar, Martin atira nele e os amigos cobrem a janela com uma mesa. E infelizmente, um zumbi consegue abrir um buraco na porta e tenta destrancá-la. Então Hannah corta sua mão. Ao olhar para a mão caída, Erlen percebe que são zumbis e lembra a todos que devem evitar ser mordidos. Outro zumbi coloca a mão pela porta e tenta entrar também. Então o grupo corre para bloqueá-lo com o sofá. Apenas um Erlen aterrorizado fica para trás, facilitando para um zumbi agarrá-lo e esmagar sua cabeça. Enquanto o cérebro cai no chão, o zumbi leva o corpo embora. O restante do grupo sobrevive até o amanhecer e decide fugir nos carros, que estão na base da montanha. Roy e Martin saem e começam a fazer barulho para servir de isca, enquanto Liv e Hannah saem escondidas para procurar os veículos. Nenhum zumbi aparece para atacar os rapazes, então eles assumem que as criaturas odeiam a luz do sol. Enquanto isso, Vegard finalmente acorda no buraco, que na verdade faz parte de uma caverna. Ele encontra um ponto fraco na neve por onde pode passar e volta para a superfície. Depois de fazer uma tocha com algumas coisas da moto de neve, ele volta para o buraco e começa a explorar a caverna. No chão há covas abertas, várias armas e até uma bandeira nazista, confirmando a história do viajante. Isso significa que os zumbis são os soldados nazistas da guerra. Vegard continua olhando ao redor e fica horrorizado ao encontrar a cabeça de Sarah entre os capacetes. De repente, um zumbi aparece atrás dele, acerta Vegard e o joga para fora da caverna. Depois o ataca no chão e tenta esfaqueá-lo, mas Vegard consegue desarmá-lo rapidamente. Isso só faz o zumbi começar a socá-lo antes de morder o braço de Vegard. Mas como ele está usando várias camadas de roupa por causa do frio, o zumbi só mastiga tecido. Então ele empurra o monstro para longe e o espanca com o próprio capacete até derrubá-lo. Quando Vegard cai no chão, outro zumbi aparece por baixo da neve. O zumbi sai e acerta Vegard, deixando-o muito perto da beira do penhasco. Vegard quebra um pedaço de madeira na cabeça do zumbi e o zumbi revida com um soco. Então Vegard encontra a outra faca caída e a arremessa no olho do zumbi antes de chutá-lo contra uma árvore, fazendo um galho perfurá-lo e arrancar suas entranhas. Nesse momento, o primeiro zumbi acorda e joga Vegard do penhasco, mas ele consegue se segurar nas entranhas do segundo zumbi para evitar a queda. Enquanto estão pendurados na beira, o zumbi aproveita a chance para morder o pescoço de Vegard. Depois de gritar de dor, Vegard começa a dar cabeçadas na criatura até que ela cai. Na floresta, Hannah e Liv continuam correndo, mas não fazem ideia de onde estão indo. Enquanto discutem suas opções, um zumbi aparece atrás delas e começa a persegui-las. Hannah se esconde atrás de uma árvore para acertar o zumbi e depois pisa em sua cabeça até esmagá-la. Infelizmente, mais zumbis aparecem e correm atrás de Liv até conseguirem derrubá-la. Minutos depois, Liv acorda e fica horrorizada ao ver os zumbis devorando seus órgãos. Com seu último suspiro, ela ativa a granada presa ao cinto do zumbi, matando todos os zumbis ao redor e morrendo no processo. O barulho e a fumaça são vistos pelo restante dos zumbis, incluindo o líder deles, Herzog.
Quando as criaturas começam a vasculhar a floresta, Hannah se esconde no alto de uma árvore e acaba assustando um pássaro que começa a fazer barulho. Ela tenta matá-lo batendo várias vezes nele, mas já é tarde demais. O barulho entregou sua localização. Um zumbi começa a escalar a árvore e Hannah joga o pássaro morto nele, mas não adianta nada. Então ela pega um galho e pula para cair em cima do zumbi abaixo, enfiando o galho no rosto dele para matá-lo. O segundo zumbi também pula da árvore e começa a perseguir Hannah pela floresta até encurralá-la na beira do penhasco. Quando ele se aproxima, Hannah começa a pisar no gelo, até que ele se quebra e os dois acabam caindo no abismo. Minutos depois, Hannah acorda e se vê enterrada na neve. Depois de muito esforço, ela consegue sair apenas para descobrir que o zumbi também está vivo. Como ele ainda está enterrado, Hannah simplesmente chuta sua cabeça para matá-lo. Enquanto isso, Vegard consegue voltar até sua moto de neve e costura seu ferimento usando um anzol. Depois ele pega uma metralhadora do esconderijo nazista e parte. Um zumbi tenta segui-lo, mas é derrubado por um galho. Na cabana, Martin está empurrando os zumbis para fora da janela, enquanto Roy termina de preparar uma bomba molotov. Ele tenta jogá-la no inimigo, mas erra e acerta a parede. Martin tenta ligar para a emergência, mas desligam na cara dele porque não acreditam em sua história maluca. Eles correm para fora da cabana e conseguem chegar com segurança até um barracão próximo, onde encontram várias ferramentas. Herzog vê o fogo à distância e manda seu exército de zumbis. Roy e Martin saem do barracão prontos para lutar e começam a matar zumbi atrás de zumbi, descontando toda sua dor e fúria. Mas não importa quantos eles matem, mais criaturas continuam chegando, e eles não sabem se vão conseguir vencer essa batalha. Nesse momento, Vegard chega e abre fogo com a metralhadora. Só sobra um de pé e Vegard passa por cima dele com a moto de neve. Mais uma criatura sai da floresta, mas Vegard rapidamente o joga no chão e esmaga com a moto. Os três amigos acham que venceram a batalha, mas de repente mais zumbis aparecem atrás de Vegard e o esfaqueiam ao mesmo tempo. Depois eles agarram seu corpo e começam a puxá-lo até arrancarem todos os seus braços, pernas e cabeça. Martin e Roy entram em ação imediatamente para vingar o amigo. Roy decapita uma criatura, enquanto Marley está tão cego de raiva que quando alguém toca em seu ombro, ele ataca sem perceber que é Hannah, até que já é tarde demais. Nesse momento, Herzog aparece com mais 6 soldados zumbis. Martin imediatamente abre fogo e mata a maioria dos inimigos, mas fica sem balas. O último zumbi o joga no chão e morde seu braço antes que Roy esmague a cabeça da criatura com um martelo. Apavorado, Martin olha para seu ferimento e se recusa a se tornar um nazista. Então decide amputar o braço. Depois de usar a serra elétrica para fazer o trabalho, ele cauteriza o ferimento queimando o local. Infelizmente, tudo isso é em vão, porque um zumbi emerge da neve e morde sua virilha. Martin o chuta para longe e pisa em sua cabeça até matá-lo, mas ele se recusa a amputar essa parte do corpo. De repente, Herzog solta um rugido alto e um exército de zumbis começa a sair da neve. Roy e Martin começam a correr enquanto os zumbis os perseguem. Roy acidentalmente fica preso em alguns galhos e os inimigos o alcançam, acertando sua cabeça e rasgando sua barriga. Quando Roy se afasta, percebe que suas entranhas estão presas em uma árvore e solta um palavrão antes de cair morto. Herzog se aproxima e pega um relógio do corpo de Roy, o que faz Martin perceber que ele quer o tesouro antigo. Depois de empurrar 2 zumbis para longe, Martin corre de volta para a cabana, que está completamente queimada. Ele revira as cinzas e encontra a caixa pouco antes de Herzog aparecer com seu exército. Martin entrega a caixa para eles e se afasta sem ser atacado novamente. Quando a noite cai, Martin está exausto, mas finalmente chega à base da montanha e encontra seu carro. Ele procura as chaves no bolso e percebe que uma moeda caiu. Nesse momento, Herzog aparece na janela e quebra o vidro para atacá-lo. Terminando assim Dead Snow, filme de terror e comédia de 2009. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.